Vamos ficar de joelhos para começarmos. Querido Santo Deus que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela essa noite de descanso que tivemos. Ontem foi o primeiro dia oficial do acampamento, onde tivemos várias palestras e te agradecemos pelas mensagens que aprendemos. Amém. Te pedimos que nesse dia que está começando, que está fresco, um dia gostoso, que o seu Santo Espírito possa estar conosco, abrir a nossa mente. E o mais importante de tudo, Senhor, que eu te peço que as minhas falhas humanas possam ser escondidas através da sua cruz e que eu possa ser usado por Ti. Amém. Ajude que a gente possa também ter sabedoria para entender esses paralelos proféticos tão maravilhosos que o Senhor tem mostrado para a gente. Esteja conosco nesse dia, por Jesus. Amém. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Como é que estão? Como é que foi a noite? Muito boa. Muito boa. Mais fresco. Como é que foi o primeiro dia da profecia? Estão com a cabeça explodindo aí? Pesado. Bom, o que eu quero fazer com vocês hoje é a gente começar a ver os paralelos proféticos. Ontem o Jeff já fez bastante ideia dos paralelos. Ele já fez várias citações dos textos da Ellen White que eu ia usar. Então, por questão de tempo, eu vou às vezes te dar a referência, eu te explicar que depois você pode estudar por sua conta própria, para a gente poder cobrir todos os paralelos. Meu objetivo é que hoje a gente possa ver o tempo de Moisés, o tempo de Esdras e talvez o tempo de Jesus. Esse eu estou querendo demais, mas seria meu objetivo. E amanhã a gente faria o tempo dos mileritas e deixaria terça e quarta de manhã para o nosso tempo atual, tá? Então a gente vai ter que andar bastante rápido aqui, tá bom? Então eu vou começar desenhando para vocês aqui. Ontem à noite a gente trabalhou bastante nisso também, quem estava aqui. A gente sabe que profecia é uma delineação de eventos que ocorrem através do tempo. E nós temos que marcar esses eventos, né? Que são os waymarks, são as marcas proféticas que acontecem. E do jeito que eles acontecem, eu vou mostrar primeiro o padrão principal, que antes... Vou botar para cá. Cada geração, Deus vai selecionar um povo para trazer um movimento de reforma. E essa geração vai ser testada ou vai ser provada, a gente falou, através de um processo de 3 etapas. E nós demos vários exemplos disso, mas um dos exemplos é como as 3 mensagens angélicas. E durante esse processo, o trabalho do Evangelho eterno que ele tem, que Cristo quer fazer um trabalho de fazer a separação em 2 classes de adoradores, ele consegue isso através desse processo de prova, que a gente viu ontem várias vezes através das palestras, tá bom? Então esse padrão que se acontece durante a história, a primeira coisa que acontece, existe um tempo do fim, tá? O tempo do fim geralmente marca o cumprimento de uma profecia que se termina, tá? E geralmente o povo está em escuridão. E o que é isso? Vou dar exemplos para vocês, por exemplo, o tempo do fim, Jeff falou ontem várias vezes sobre 1798, né? O povo de Deus tiveram sob o cativeiro, entre aspas, né? Sob o domínio da igreja papal por 1260 anos. Mesma coisa, por exemplo, com Moisés. O povo estava cativo no Egito por mais de 400 anos. Então, por muito tempo, eles esqueceram as tradições, esqueceram o sábado, estavam na escuridão. No mesmo tempo de Cristo, os judeus receberam tanta influência das outras culturas que quando Cristo chegou, eles não conseguiam entender quem que ele era. Então, isso marca o tempo do fim. E o tempo do fim geralmente marca o fim de uma profecia, tá? Então, terminou as 1260 tardes, por exemplo, na época de Esdras, na época da reconstrução de Jerusalém, eles estavam cativos na Babilônia, vocês lembram por quanto tempo? 70 anos, você lembra? Isso foi uma profecia. Quem falou essa profecia para eles? Jeremias, capítulo o quê? 25. Jeremias, capítulo 25, fala que eles vão estar cativos por 70 anos. Então, assim, eles estão na escuridão, mas tem uma profecia que já está vindo aqui de trás, que vai terminar e vai começar o tempo do fim. E a gente falou que o tempo do fim, Daniel 12, define aquele tempo que as pessoas vão começar a sair para buscar o conhecimento para um lado e para o outro. E o conhecimento vai se aumentar, correto? Esse fato de buscar o conhecimento para um lado e para o outro, a gente conectou com Amós, capítulo 8, ok? No capítulo 8 de Amós fala que o povo vai começar a buscar, eles vão ter fome e sede. Só que não é fome e sede físico, mas fome e sede de quem? Da palavra de Deus. E a gente viu que
eles vão buscar o norte e o oriente. Vocês vão entender o que significa o norte e o oriente profeticamente, é maravilhoso. O norte está localizado o quê? O trono de Deus. Tá? O oriente, tem várias coisas relacionadas com o oriente, como o processo que Cristo faz, que está em Malaquias capítulo 4, versículo 3 e 4, que quando Cristo quer nascer em nós o sol da justiça, Ele quer que a gente tenha Ele dentro de nós, relacionado com o santuário, relacionado com o islamismo, que o Marco vai conversar com vocês, que está em Gênesis 16, que fala que Ismael é o children of the east, não, os filhos do Oriente, tá? Que fala que a sua mão será contra todos e todos serão contra você. Então é uma mensagem poderosa, que essa mensagem, quando a gente estudar Daniel 11, capítulo 40 a 45, vocês vão ver que vai chegar no final desses versículos, o rei do norte vai ser assustado, vai estar preocupado com essas mensagens que vêm do norte e do oriente. Então, o tempo do fim significa também, quando Cristo começa a abrir o livro, lembra que ontem o Jeff comentou sobre o leão da tribo de Judá, que quando ele desce, ele começa a abrir todos os selos e as pessoas começam a entender as profecias? Então, tudo isso aqui está relacionado com o tempo do fim. As pessoas começam a entender os eventos. Não, peraí, de acordo com as profecias de antes, está na época de Jesus aparecer, entendeu? Os magos que estavam andando por lá, como é que eles souberam que Jesus estava nascendo? Porque eles estudaram os textos de Moisés, estudaram outras coisas para saber a conclusão que aquela estrela ia apontar para ele. Então, aumenta o conhecimento, tá? As pessoas começam a entender mais esse processo. Deus vai selecionar uma pessoa ou um povo para trazer essa mensagem, tá? Então, vou botar um símbolozinho de um homem aqui, tá bom? E durante esse período, essa mensagem vai ter que ser formalizada. E vai ter vários eventos para isso e vocês vão ver como funciona. Isso é marcado pela primeira mensagem, tá? A primeira mensagem sempre tem um caráter mundial, tá bom? Que todas as pessoas vão ter a oportunidade de ver essa mensagem. Durante essa mensagem tem um ser divino que baixa, que vai dar poder. Vocês se lembram ontem várias vezes ele mostrando, a gente leu Apocalipse 10, esse grande anjo poderoso que desce, que Ellen White fala que não mais é do que Jesus, e você consegue provar isso pela Bíblia quando você vai para Apocalipse 4 e 5, que é o leão da tribo de Judá. Quando ele desce, ele tem esse livro que ele come, fica gostoso, fica doce. E algumas pessoas ontem me perguntaram, o que é esse doce? O doce era porque os mineiritas estavam pregando que Jesus ia voltar. Então pensa comigo, se você está vivendo hoje no mundo, chega uma pessoa e diz, rapaz, o mundo vai acabar, hein? Daqui 4 anos, que no caso faltava uns 4 anos para eles, o mundo vai acabar. Você vai olhar para o cara, você vai, a primeira coisa para pensar, o cara está doido ou o cara pode estar certo. E se o cara está doido, você fica assim, meio de rabo de olho, esperando ver o que vai acontecer. E do grupo dele fala assim, eu fiz um estudo, daqui 2 anos, esse poder aqui, que naquela época era o poder islâmico do Império Otomano, vai cair. Como se hoje fosse os Estados Unidos. Você fala assim, rapaz, os Estados Unidos daqui 2 anos vai deixar de ser um país potente e vai acabar. Você vai olhar para a pessoa e vai assim, olha, não sei se eu vou confiar em você ou não, mas você fica escéptico, você fica esperando. E quando chega na data que você falou exatamente, cai aquele governo, o que você vai olhar para aquela pessoa que está pregando? Você provavelmente vai pelo menos começar a acreditar. Então foi naquele momento, quando essa profecia, eles falaram que iriam acabar o Império Otomano, que as igrejas protestantes que estavam ali esperando o que ia acontecer, falaram assim, uau, a gente tem que escutar esse povo. Então naquele momento, a mensagem, eles começaram a comer, o livro ficou doce, porque eles diziam, uau, o mundo vai acabar, em 4 anos a gente vai encontrar com Jesus. Só que a gente sabe que ficou amargo, que foi o desapontamento. Tá? Então esse anjo que desce do céu, ele dá poder para essa primeira mensagem. Tá? E geralmente a primeira mensagem começa a aparecer durante esse período e recebe poder. E tem um caráter mundial. E representa você se converter da sua condição que você está. Vai trazer você uma reforma. A primeira mensagem angélica, temer a Deus e dar glória, né? Porque o seu juízo está chegando. Se a gente não entender que nós estamos chegando perto de um juízo, a gente não muda. Então esse é o processo da primeira, trazer uma reforma. E durante esse tempo, os fundamentos são feitos. Nós vamos ver exemplos disso. Você prega, a gente esqueceu do sábado, nós temos que lembrar do sábado. Jesus, as pessoas estavam tão legalistas, esqueceram da importância do amor, esqueceram da importância de Cristo. E durante esse tempo, a segunda mensagem vai chegar, tá? E ela tem um caráter local.
E é caracterizada pela a ação dos inimigos. Eles tentam, de alguma forma, bloquear o trabalho. Tá? E a terceira mensagem vai chegar. E antes de chegar à terceira mensagem, você vai ver a manifestação do poder de Deus. E a manifestação do poder de Deus é geralmente o Espírito dele está sendo derramado. Vamos ver exemplos disso também. Mas para você receber essa manifestação, geralmente tem umas gotas que caem antes para te acordar, para te despertar, perceber o que está acontecendo. E antes da manifestação do poder de Deus, existe um tempo de espera. Tá? Um exemplo, por exemplo, quando na época de Moisés, eles saíram, né? Estavam no Mar Vermelho, eles estavam lá para subir para a montanha, correto? Para receber os 10 mandamentos. Eles tiveram que subir, mas mandaram Arão e acho que era Miriam, né? Esperar embaixo. Ao mesmo tempo, Jesus, quando ele teve a sua entrada triunfante em Jerusalém, o evento, antes dele ter entrada triunfante, você se lembra onde que ele estava? Antes dele estar lá, foi o evento de Lázaro. Lázaro foi um amigo pessoal de Jesus. Vocês se lembram, depois que Lázaro morreu, é um versículo da Bíblia que fala, Jesus o quê? Chorou. E Jesus foi imediatamente ajudar Lázaro. Na hora que falaram para ele, falou assim, olha, seu amigo está morrendo. O que aconteceu? Ele esperou. Então está relacionado, o tempo de espera te prepara você para receber a manifestação do poder de Deus. As pessoas, como nos mileritas, eles achavam que o mundo ia acabar em 1843, no primeiro diagrama. Haviam 200 mil mileritas. Quando terminou aquele ano, porque o ano judeu é diferente do nosso, né? O ano deles termina dia 21 de março, se eu estou correto, tá? Por exemplo, nosso ano terminou em janeiro, a gente começa o outro ano. Eles ainda estão acontecendo o ano deles aqui. Então, quando terminou aquele ano de 1843 judaico, que foi em março de 1844, teve o primeiro desapontamento. Então, de 200 mil mileritas, ficou só 50 mil. Dos 50 mil que ficou aqui, eles se prepararam para receber o clamor da meia-noite, que foi a manifestação do poder de Deus. E se prepararam para receber o julgamento, que era a terceira etapa do processo. Tá bom? E disso é sempre seguido por um julgamento, um juízo, ok? Juízo. Depois disso é seguido por um desapontamento, que ontem a gente falou sobre isso. O número 7 depois se aparece, vários exemplos disso, e depois marcado pela quarta mensagem. Tá bom? Esse é um padrão bem geral, mas dentro disso tem mais detalhes diminuídos que a gente vai poder tentar comentar sobre isso. Então eu queria pegar com vocês primeiro a história de Moisés. A gente falou que Deus mostra o fim desde o começo, nós mostramos no grande conflito que os movimentos reformatórios do passado têm um paralelo sobre os movimentos reformatórios de hoje. Nós temos que entender esses movimentos reformatórios. Então o objetivo como entender isso é que para a gente poder botar na nossa linha do tempo, não prever coisas, mas saber o que sequência de eventos nós temos. Depois de 1844, o Espírito de Profecia diz, o tempo profético não existe mais. Ela fala, time is no longer. O tempo acabou, não tem mais uma profecia que vai durar 1260 anos, uma profecia que vai durar 1335, acabou. Existem algumas pessoas que pregam no Adventismo hoje que a profecia de 1260 vai voltar no futuro, 1335 vai voltar, 1290, até uns dizem que 2300 tardes e manhãs vai acontecer no futuro. Então isso não existe mais. Desde 1844 acabou. Então quando a gente conseguir chegar no... Quer pegar água aí, mas eu preciso pegar água para pegar. Quando a gente conseguir trazer uma paralela para o nosso tempo de hoje, é simplesmente fazer um padrão. Mas sem dar uma data, que dia vai ser o decreto dominical, ou que dia que vai ser a volta de... Ninguém sabe. Mas a gente pode ter uma ideia de que estamos perto desses eventos. Então, eu quero começar com vocês com Moisés aqui, tá? E eu quero ser uma coisa bem interativa para a gente aprender isso daqui. Primeira coisa que a gente falou, para começar um tempo profético, para começar um movimento de reforma, Deus tem que começar a testar esse povo. Ele vai testar com uma profecia que vai marcar o quê? O tempo do quê? Obrigado. Tempo do fim. Então vou marcar o primeiro ponto aqui. Tempo do fim. Ok? Tempo do fim. Na história de Moisés, a gente comentou também que ele tem que ter um período de escuridão. Certo?
O povo estava vivendo num período de escuridão naquela época? Estavam ou não estavam? Sim. Por que eles estavam em escuridão? Cativeiros por muitos anos. Né? Por que eles estavam? Por que eles esqueceram as tradições deles, correto? Não guardavam mais o sábado, todas as tradições que eles já tinham se esquecido. Então eles estavam cativeiros no Egito, ou cativos no Egito, tá bom? E todo esse cativeiro causaram eles para estar perdidos. Deixa eu pegar aqui uma... Então, quem que você acha que marca, ou que profecia marca o começo desse fim? A gente falou que o tempo do fim... Não, a gente está falando de Moisés. Nós estamos falando sobre Moisés, que eles estavam em cativeiro. A gente viu que o tempo do fim geralmente termina-se uma profecia, tá? E Deus vai ressurgir um povo ou uma pessoa para trazer o evangelho eterno de separação de duas classes de adoradores. Ele vai fazer um processo de 3 etapas, tá bom? Nós vimos que eles estavam em escuridão. Existia essa escuridão que mais ou menos 400 e poucos anos. E o nascimento de Moisés, tá? Foi um cumprimento profético, que eles estavam esperando um libertador. Então, o nascimento de Moisés marca esse início de um tempo profético. Tá bom? Se você lembra da história de Moisés, ele ficou no Egito. Depois do Egito, ele foi para onde? Para o deserto, correto? Ele foi para um deserto. Eu quero que vocês vejam isso também, porque Moisés, vou botar Moisés aqui. Ele foi para onde? Para o deserto, não foi? Ficou lá quantos anos? 40 anos. Vou mostrar para vocês outro exemplo aqui. Por exemplo, na época do movimento milerita, se vocês se lembram que teve aquele período de 1260 anos, tá? A época que a Igreja Católica perseguiu o... Não, deixa eu falar, não vou falar isso aqui é outra coisa. Quando eu chegar lá eu falo, vamos continuar aqui. Então ele foi para o deserto. Quem foi para o deserto também, o que eu quero falar, foi, na época de Jesus, João Batista. João Batista, quando ele começou a pregar essa mensagem, ele tentou pregar para todas as pessoas, mas onde que ele ficava? No deserto, tá? Quando ele estava no deserto, essa mensagem tem que ser o quê? Formalizada. Moisés teve o evento com o escravo, ficou todo o tempo, se preparou, e Deus chamou ele o quê? Para formalizar a mensagem, falou assim, olha, eu tenho um trabalho para você fazer. Qual evento vocês acham que foi a formalização de Moisés receber essa mensagem como libertador do povo de Israel? Na sarça ardente. Na sarça ardente marca essa formalização dessa mensagem, tá? E durante esse tempo ele se prepara, tem um aumento de conhecimento, ele começa a entender a função que ele tem, ele sai das influências do Egito, vai para o deserto, no deserto ele se prepara, e para ele voltar e começar a fazer sua mensagem. Essa mensagem, a primeira mensagem é caracterizada com uma mensagem de reforma, para você trazer para as pessoas lembrarem para se arrepender. E essa primeira mensagem de reforma é caracterizada por um ser divino que desce e dá poder para você. E nós vimos exemplos como... Vamos colocar aqui. Como aconteceu na época milerita, que foi Jesus que desceu com um livrinho pequeno. Nós vamos ver também na época de Esdras, na época de Círios, Miguel também desceu. Na época de Moisés, que evento vocês acham que marcou esse ser celestial ter baixado? A sarça ardente foi a formalização. Ainda não. Vamos abrir em Êxodos. Vamos abrir em Êxodo capítulo 4. Tá? Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, versículo 24 ao versículo 25. Tá? Então está dizendo o seguinte: e aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então aqui o caminho. Seguinte, Moisés está voltando de Miriam para ir para o Egito. Tá? E na metade do caminho acontece um evento.
E esse evento a gente vai ler aqui agora. Quem encontrou com ele aí? O Senhor encontrou com Moisés. Então quem? Sípora tomou uma pedra aguda e circuncisou o prepúcio de seu filho e lançou aos seus pés e disse, certamente este é um esposo sanguinário. E desviou-se dele, então ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. O que aconteceu aqui? Eles estavam saindo, Moisés passou 40 anos se preparando, e Deus fez um pacto antes, né? Você lembra o que eles tinham que fazer quando o filho nascia? Eles tinham que fazer o quê? Uma circuncisão. E a circuncisão é um símbolo de quê? Do batismo. Moisés se preparou para chegar e para voltar para o folho. Olha, gente, vocês já esqueceram do sábado, esqueceram da circuncisão, esqueceram dos pactos que Deus tem. Nós temos que manter a tradição. Mas como Moisés vai dar o exemplo para as pessoas se nem ele preparou o filho dele? Por causa disso, o Senhor encontrou com ele no caminho de Sípora. Aqui marca o anjo descendo. E esse Senhor quis o quê? Quis matá-lo, porque foi uma batalha que ele teve. Então ali o anjo de Deus desceu, que provavelmente é Jesus Cristo, e a partir daí deu poder para ele começar a levar essa mensagem. Quando ele chegou no Egito, você acha que foi fácil para ele chegar no Egito? As pessoas provavelmente não falaram assim, por que nós temos que sair daqui? Mas a primeira mensagem que ele trouxe para eles era uma mensagem de reforma. Nós temos que mudar as nossas vidas, voltar às nossas tradições, para podermos sair do Egito. E durante essa primeira etapa, ele começou a montar esse movimento de reforma. A segunda etapa, nós dizemos que é caracterizado por quê? Os inimigos tentando interromper o trabalho do povo de Deus. Quem seria esse inimigo? Faraó? Faraó, será que ele ficou feliz porque Moisés chegou lá, peraí, vou tirar todo mundo daqui que está trabalhando como escravos, nós vamos sair para uma terra prometida, e nesse tempo aqui, queremos que você me deixe sair. Faraó ficou o quê? Irritado. Vamos abrir nossas Bíblias aqui. Ele falou o seguinte, 5 versículo 2, tá? Diz o seguinte, e depois foram Moisés e Arão, disseram ao Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que ele celebre a sua festa no deserto. Mas Faraó disse, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir. O Faraó não tinha nem ideia quem que ele era. E aí, depois disso, a reação do Faraó foi assim, então você quer que eles vão? Vou te dar uma lição então, você não quer que eles trabalhem no sábado, então você quer manter suas tradições, suas festas no Egito? Desce para o versículo 7, nesse mesmo capítulo, o que ele falou para ele? Daqui em diante não torneis a dar a palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste antes. Vão eles mesmos e colham palhas para si. Ou seja, quer ir embora? Então, antigamente eu te dava as palhas para você trabalhar. Agora você vai trabalhar mais ainda. Você vai ter que ir lá buscar isso aí. Você quer ir embora? Você vai fazer você trabalhar mais escravo. Então, você vê o faraó aqui aumentando o trabalho deles, tá? Marcando um trabalho local de interferência do trabalho do povo de Deus. Então aqui ele aumenta, tem que pegar as próprias palhas. Tá bom? Nós sabemos que a terceira mensagem é uma mensagem caracterizada por quê? Por juízo. Durante esse tempo, Moisés tenta convencer o faraó para levá-lo, para sair do Egito, e eles não saem, e a gente começa a ver a manifestação do poder de Deus. Essa manifestação do poder de Deus encontramos aonde isso? Moisés teve que fazer o quê? As 10 pragas. Durante as 10 pragas, as 9 primeiras pragas foram manifestações, todas as 10 foram manifestação do poder de Deus, mas as 9 primeiras pragas marcaram um sinal, o poder de Deus para mostrar que ele era poderoso para poder tirar o povo do Egito. E a 10ª praga, você marca o juízo. O que aconteceu na 10ª praga? A morte de quem? Dos primogênitos, né? E depois com a morte do primogênito, eles saíram do Egito. Ao sair do Egito, eles saíram que dia que foi? O dia chamado de quê? A morte dos primogênitos. A Páscoa, correto? Quer dizer, o anjo passou sobre eles. Eles saíram na sexta-feira. E ao saírem, eles vão encontrar um primeiro problema que eles estão tendo. Que foi o quê? O mar vermelho. A gente viu que depois de um juízo você tem um ponto de desapontamento, correto?
Eles ficaram desapontados quando chegaram no Egito? No Egito não, desculpa. No Mar Vermelho? Sim. Falaram, por que a gente saiu do Egito para morrer bem aqui na frente? O desapontamento marcou aí. A outra coisa aqui, você está relacionado com o número 7. O número 7, quando eles saíram na sexta, tem várias coisas ali do número 7. O sábado é uma deles, eles voltaram a adorar o sábado. A outra coisa é o maná. O maná é uma representação também, são 3 coisas, a obediência a Deus, o movimento de reforma, tá? Que provam que você, ao aceitar o maná, representa também o corpo de Cristo. O maná caía todos os dias da semana? Eles tinham que, menos sábado. Quando eles saíram do Egito também, eles saíram na sexta, pararam no Mar Vermelho, eles não cruzaram o Mar Vermelho no sábado, eles descansaram no sábado. Tá? Então Deus está trazendo o número 7 de volta para eles. E a quarta mensagem aqui é marcado com... A quarta mensagem é quando depois de 50 dias depois, eles vão receber o quê? A lei de Deus, os 10 mandamentos. E a gente vê que esses 10 mandamentos, o povo, quando depois de um desapontamento, tá? Eles têm um trabalho para fazer, e o trabalho para eles fazerem é para eles se prepararem, porque Deus ia dar a lei para eles. Como eles se prepararam? Quando Moisés subiu, nós vimos que passou 46 dias, que para mim foi uma conta difícil de entender, mas Moisés passou 46 dias na montanha. Primeiro ele subiu, ficou 6 dias, lembram disso? Depois, no 7º dia, ele saiu da nuvem, depois voltou para a nuvem de novo, ficou 40 dias. Então ele ficou 46 dias na montanha. E quando ele voltou, o que aconteceu com o povo? Estava adorando a quem? A um bezerro de ouro. Então aqui você marca, depois de 50 dias, o povo recebe a lei de Deus. Tá? Então essa aqui é uma forma bem assim, resumidinha, de como é o movimento de Moisés. O que eu quero fazer com vocês aqui agora é mostrar o movimento de Cristo. Vamos ver se eu apago isso daqui. Devia até continuar do outro lado. O começo de Israel antigo, tá vendo? Deus mostra o fim desde o começo. Se a gente entende o começo de Israel antigo, nós vamos ser capazes de entender o fim de Israel antigo. Onde está o fim de Israel antigo? Com o ministério de quem? De Cristo. Então vamos lá, vamos estudar aqui o ministério de Cristo. Eu vou deixar isso aqui desse jeito e vou escrevendo em cima, tá bom? Escreve do outro lado? Tá bom. Ok. Primeiro evento que nós temos que ter é o quê? O que marca o movimento de reforma para aquela geração, para que Deus possa testar o povo dele, separar 2 classes de adoradores através de um teste progressivo. Você lembra disso? Se você não entende que Moisés é o libertador, que ele está vindo te libertar do Egito, você não vai entender quando as pragas caírem, que ali é uma manifestação de Deus. Então você tem que aceitar a primeira, para aceitar a segunda, para aceitar a terceira e preparar para o juízo. Com Cristo vai ser a mesma coisa. Nós vimos ontem que também tem um processo. O tempo do fim para marcar eles é uma profecia que se cumpre, que vai começar a testar aquela geração. Que profecia você acha que se cumpriu aqui, que vai testar aquela geração? Ou qual foi o evento que marca o tempo do fim para os judeus na época de Cristo? Nascimento de Cristo. Existe alguma profecia que fala que ele vai nascer? Um monte. Isaías 7,14, Zacarias, vários lugares. A gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas o tempo do fim aqui marca quem? O nascimento de Cristo. Ok? Antes do nascimento de Cristo, o povo é caracterizado por estar num período de escuridão. Tá? O povo também está no deserto, que se diz. Eles estavam num deserto aqui, eles estavam no período de escuridão. Estavam sem profeta, estavam no período de escuridão. Por que eles estavam no período de escuridão? Porque eles estavam sendo governados já por Roma. Se você lembra, Roma é um povo, culturalmente, tem muita influência. Roma seguiu que poder político na estátua de Nabucodonosor? Grécia. A Roma tinha muita influência cultural da Grécia. Então os judeus, quando chegaram lá, já pegaram toda a influência educacional e cultural de Roma. Então eles já estavam influenciados para não entender as profecias. Então aqui eles estavam em escuridão, tá? E Deus, nasceu Jesus, quando o tempo do fim abre, nós lemos, o livro é o quê? Aberto. Quando o livro que está selado, ele abre,
as pessoas que estão buscando conhecimento vão perceber que os eventos proféticos vão começar a acontecer. Por exemplo, a gente comentou o nascimento de Jesus com os magos do Oriente. Eles entenderam por quê? Eles estudaram o livro de Moisés, quando falava que o libertador ia nascer. Quando Jesus, depois que nasceu, foi no templo, você tinha Simeão ou Simão? Simeão. Que pegou o bebê na mão, pegou Jesus, o que ele falou? Agora eu posso o quê? Morrer, porque eu vi quem? Eu vi a salvação. Por que ele chegou nessa conclusão? Porque o livro foi aberto, a profecia foi aberta, eles entenderam que o tempo profético estava sendo aberto, e as pessoas que estudam, que vão e buscam o material, vão ter os olhos proféticos para ver que aquilo foi um cumprimento. Nem todas as pessoas perceberam. Tá? Quando isso está aberto, Deus vai selecionar uma pessoa para começar a trazer essa mensagem. Quem seria essa pessoa? João Batista, correto? Então, eu vou botar João Batista aqui. E João Batista começa a pregar essa mensagem. E onde que ele prega essa mensagem? No deserto. Moisés foi para onde aprender isso? No deserto. Ele prega essa mensagem foi para todos os lugares. E na Judéia, Jerusalém, tinha um caráter mundial. E ele pregava o quê? Quem que ia vir? Cristo, o Salvador, né? O Cordeiro de Deus. Então é uma mensagem de reforma que você tem que se arrepender, você tem que aceitar essa profecia, você tem que aceitar que Cristo está vindo. Tem um caráter mundial. E quando Cristo vem e começa a sua mensagem, nós vemos que tem que ter um ser celestial que baixa. Certo? Quem seria esse ser celestial que baixou? Então, qual o evento que formalizou isso daqui? Batismo de Jesus. A pomba, ao chegar, Jesus começa o quê? O ministério dele com o batismo. E para onde que ele vai logo depois que ele recebe esse poder? E ele passa por um quê? 3 provações. Então mostra assim que você sempre está passando por um processo de provações. Tá? Então Jesus começa a levar essa mensagem para todas as pessoas. E durante esse tempo ele traz os fundamentos. Todo aquele legalismo que existia, ele começa a mostrar o que ele realmente veio fazer por nós aqui na Terra. E as pessoas começam a aceitar. Mas ao mesmo tempo todos aceitaram? Nós tivemos interferência com o ministério de Cristo? Algumas pessoas do Sinédrio, Caifás, tentaram fazer o que com Jesus? Tentaram matá-lo. Então a gente marca aqui a segunda mensagem com Caifás. Tá certo, Caifás? Vamos ser assim? Onde eles tentam matar Jesus. Ele tem vários milagres, correto? Mas a gente vai tentar mostrar o padrão geral para vocês entenderem. A terceira mensagem vai chegar, mas antes da terceira mensagem chegar, nós temos que ter o quê? Manifestação do poder de Deus. E tem um tempo de espera aqui. Qual será que foi esse tempo de espera? Comentei para vocês Lázaro. Foi justo antes dele ir para a entrada triunfante de Jerusalém. Ele estava, Marta e Maria, Lázaro, amigo deles, eles mandam notícia para ele, mas ele fala isso aqui, a morte de Lázaro é para engrandecer a Deus. Eu vou usar isso aqui como um exemplo. E o povo espera. E quando ele esperou, você acha que elas ficaram desapontadas ou ficaram felizes porque Jesus não estava lá? Ficaram desapontadas. Então, nesse tempo de espera, mostra que eles estão se preparando para receber essa manifestação do poder de Deus em Jerusalém. Então, o tempo de espera aqui foi a morte de Lázaro. Tá? Depois que ele saiu daqui, ele teve a entrada triunfante de Jerusalém. O Espírito de Profecia diz que o fato dele estar, eu tenho as citações no meu computador, depois eu posso citar para vocês, que a entrada triunfante de Jerusalém é considerada uma das maiores manifestações do Espírito Santo. Então a gente usou essa entrada de Jerusalém como a manifestação do Espírito Santo. E as pessoas que reconhecem isso, perceberam que ele era o Cristo. Com a morte de Cristo, na cruz, teve o quê? Um juízo. E somente as pessoas que perceberam a mensagem de João Batista, que ele era o Cristo, entenderam que no seu batismo ele ia trazer a salvação, perceberam que os milagres que ele fazia estavam preparando para um juízo, eles conseguiram seguir a Cristo quando Cristo andou para o santuário celestial. Os judeus que não perceberam isso, ficaram em completa escuridão. Ontem a gente falou sobre isso. Com a morte de Cristo, é seguido por um quê?
por um desapontamento. O desapontamento, houve um desapontamento depois da morte de Cristo? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Todo mundo ficou desapontado porque ele morreu. Vai ter que estar associado com o quê? Com o número 7. O número 7, Jesus morreu na sexta. O que aconteceu no sábado? Ele descansou. A mesma coisa com Moisés. Moisés, quando tirou o povo na sexta, sábado ninguém atravessou o Egito. O maná representa também o número 7 para eles, que eles descansavam, não pegavam o maná no sábado. Depois desse desapontamento, Deus dá um trabalho para esse povo fazer. Depois da morte de Jesus, o que aconteceu com os discípulos? Eles saíram pregando ainda, antes de Jesus ressuscitar, eles saíram pregando essa mensagem? Eles ficaram com medo. Jesus apareceu para eles logo depois, no dia seguinte, você lembra? Eles foram pescar, se vocês se lembram disso. E Jesus apareceu para eles e falou assim, olha, eu quero que vocês sejam o quê? Pescadores de homens. E naquele momento, a gente leu uma citação ontem, Jesus deu as primeiras gotas, soprou neles, preparando eles para receber o quê? A chuva ou o Pentecoste, tá bom? Que marca aqui, foram quantos dias depois? 50, mas na realidade são 52, porque ele morreu na sexta, eles começam a contar do domingo, tá? Então são 50 dias do domingo da ressurreição, tá bom? Mas foi o Pentecoste contando a partir do domingo da ressurreição. Então durante esse tempo aqui, recebem o Pentecoste, que nós lemos uma citação ontem, que a movimentação do Pentecoste, no fim do tempo com a chuva serôdia, vai ser maior do que quando começou a chuva serôdia com os discípulos, tá? Durante essas duas etapas aqui, Jesus fez a limpeza do templo. Lembra que a gente ontem limpou o templo 2 vezes? Temos 5 minutos. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Acho que não vai dar para falar de Esdras. Foi no começo do ministério e no final do ministério. Tá? E essa limpeza do templo vai estar aqui no começo dele e no final. Tá? E a forma que ele fez, a divindade se manifestou através da humanidade. Tá? Em inglês é Divinity Flashed through Humanity. Tá? A divindade se manifestou pela humanidade. Não sei se vai dar tempo para falar de Esdras aqui, Esdras tem tanta coisa para falar, mas vocês têm alguma pergunta ou não? Até agora? Eu vou tentar falar um pouco de Esdras bem rápido, e amanhã a gente termina Esdras e começa o Milerita, tá bom? Então olha aqui, agora nós vamos ver o período de você sair cativo de Babilônia, tá? O povo, vocês estudaram 25-20 esses dias, nós entendemos que eles rejeitaram as 10 tribos, mais as 2 tribos, eles rejeitaram as bênçãos que Deus ofereceu para eles, a maldição caiu sobre eles, e eles foram levados cativos para onde? Para Babilônia. Jeremias comentou que eles vão ficar cativos por quanto tempo? 70 anos. Nós temos que marcar o que aqui? O tempo do fim, correto? O tempo do fim marca geralmente uma finalização de uma profecia. Que profecia que está se finalizando aqui? 70 anos, não é 70 semanas, tá? 70 anos, tá? 70 anos. Olha que legal aqui. Durante 70 anos eles estavam sendo controlados por quem? Babilônia, literal, correto? Concorda comigo? Se você lembra na época de Guilherme Miller, 1798, marcou também aqui, se você imaginasse aqui fosse 1798, o povo estava sendo governado por 1260 anos, por quem? Não espiritual, era o papal, né? Correto? Que é a mesma coisa da Babilônia, correto? Que seria o papado, certo? Ao mesmo tempo, se você lê Daniel, Apocalipse capítulo 12, que fala quando o dragão ele vai atrás dessa mulher, que é a igreja de Deus, eles têm que fugir, você lembra disso? E para onde que eles vão fugir? No deserto, tá? Estão no deserto durante esse tempo, tá? Então aqui, a Babilônia literal estava botando cativo o povo de Israel, a Babilônia espiritual está botando cativo o povo antes do movimento milerita, através do papado. Provavelmente no nosso tempo, antes que se abra, nós também vamos ter uma influência da Babilônia também moderna, tá? Nesse tempo, essa profecia das 70 semanas se termina. 70 anos. Eu corrigi ela e você está me corrigindo. Isso aí. Dos 70 anos terminou. E quando a definição de tempo de fim, o que é?
O livro vai ser aberto, aumenta-se o conhecimento, as pessoas começam a buscar para lá e para cá e vão entender que está chegando o tempo de provação para eles, onde Deus vai separar o povo dele em duas classes de adoradores, tá? Através de um processo de prova, em 3 etapas. Tá? Quem você acha que foi essa pessoa que descobriu que essa profecia se cumpriu? Daniel. Onde que ele leu isso? Jeremias. Mas qual capítulo de Daniel? 9, versículo 1, 2 e 3. Daniel fala assim, olha, eu estava estudando os livros. Que livros eram esses? Jeremias, crônicas, que falavam desse tempo de cativo de 70 anos. E eu entendi que nós estamos terminando esse período de 70 anos. Então Daniel estudou o quê? Profecia. Ele entendeu que o livro estava sendo aberto, o leão da tribo de Judá estava abrindo o livro ali mais uma vez, para o povo começar a perceber que eles vão começar mais um processo de prova. E Daniel começa a falar para as pessoas que nós vamos ter que sair da Babilônia, vamos sair da Babilônia para voltar para Jerusalém. Tá? Existe um aumento de conhecimento. E quem vai ser essa pessoa? Daniel está trazendo essa mensagem, nós vamos ter uma pessoa que vai ser fundamental para começar a dar os decretos para o povo começar a sair de Jerusalém. 1 minuto? Que isso, Marcelo? Ciro. Tá? Marcelão, você vai me dar um pouquinho mais que 1 minuto. 5 minutos, me deram 5. Ciro, quem foi Ciro? Se você olha em Isaías capítulo 46, eu peço que vocês lerem, no final do capítulo 46, é uma profecia de que Ciro foi profetizado antes mesmo dele ser nascido. Tá? E chamaram a Ciro de quem? Ungido. Você é o meu pastor. Quem que é ungido nosso? Quem que é ungido nosso verdadeiro? Cristo. Então ele está comparando Ciro com quem? Com Cristo. A tipologia de Cristo. Tá? Então Ciro é a pessoa que vai fazer o primeiro decreto. Se a gente vê agora em Daniel capítulo 10, não vai dar tempo para ler, na parte do meio do capítulo 10, começa a falar que o anjo Gabriel estava batalhando com quem? Com Ciro. Batalhando com, desculpa, com o rei e o príncipe da Pérsia. São os dois que eu vou falar para você aqui. Obrigado, vocês me corrigiram. Você vai ter o rei e o príncipe da Pérsia. Tá? O rei da Pérsia, quanto tempo eles estavam batalhando? 21 dias. 3 semanas, 21 dias. Tá? Eles estavam batalhando por 3 semanas. Nessa batalha era contra o rei e contra o príncipe. O rei representava mesmo Ciro. Só que o príncipe também representa Satanás. Porque a palavra príncipe é derivada de uma palavra sar, S-A-R, que significa guerra, de poder militar. Então quem faz a guerra militar, espiritual, é Satanás. Então Gabriel estava tentando batalhar com ele porque Satanás estava na cabeça de Ciro. Ele falou assim, não, você não vai mandar esse decreto. Porque a gente sabe, o fundamento da nossa profecia dos 1300 tardes e manhãs está baseado nesses 3 decretos que tem que acontecer. E Deus é um Deus perfeito. Então essa batalha aconteceu, tá? E aconteceu o que durante essa batalha? Gabriel conseguiu resolver? Quem que teve que descer? Então a gente marca aqui, quem que desce aqui? Mais uma vez, um ser celestial desce, e Miguel tem que descer, influenciar quem? A Ciro, para que o primeiro decreto seja mandado. Tá? Ciro, ao dar esse decreto, ele começa a fazer a reconstrução de quem? De Jerusalém. Primeiro ele vai começar com quem? Com o templo. Depois as ruas, depois os muros. Os muros são os últimos a serem reconstruídos, tá? E os muros vão ser reconstruídos na época de Neemias, tá bom? Mas ele começa a reconstruir o templo. Começa a fazer o quê? As fundações. A fundação do templo é interessante, fala sobre Zorobabel. O nome em inglês, já confundi todo em português. O nome de Zorobabel, ele teve durante o começo e o fim da reconstrução do templo de Jerusalém. Ele fez a fundação da parte inicial e no final ele colocou o topo do templo, né? Tem um nome para aquilo que eu não lembro agora. E Zorobabel estava entre o começo e o fim. Então, os fundamentos foram feitos aqui. Durante esse período aqui,
existiram os anciãos... Um minuto, nossa mãe, realmente acabou meu tempo. Eu só vou dar os paralelos, a gente terminar aqui e eu explico para vocês amanhã, tá? Você vai ter, teoricamente, o segundo decreto são pessoas tentando bloquear isso daqui. Então, Cyrus foi a primeira que decretou, veio o filho dele, que ficou lá mais ou menos por 7 anos e meio. Depois do filho dele veio uma outra pessoa que se chamava, Falso Esmerda, como é que se chama? Smerdes, Falso Smerdis, é isso mesmo. E ele fez um decreto que era para parar a construção do templo, tá? Então aqui se chama o Falso Esmerdes, tá? E esse decreto era para parar a construção. Os anos se passaram, os judeus falaram assim, não, peraí, tá? O Falso Esmerdes, eu não vou botar como a marca número 2, não, mas eu vou botar como aqui, são os inimigos tentando parar. Tá? Porque o segundo decreto vai ser a segunda marca aqui, mas aqui vai ser os falsos esmerdes. Tá? Depois que ele tentou parar esse decreto, os judeus falaram assim, não, por que a gente tem que ficar aqui? Qual foi o próximo rei que veio? Você tem, antes de Artaxerxes, você vai ter o Dario. Tá? Você vai ter o Dario faz o quê? Eu me lembro, já acabou meu tempo. Eu me lembro do decreto que Ciro escreveu. Se olha aqui no papel, ele realmente escreveu. Então, Dario dá o quê? O segundo decreto. Tá? Depois nós temos o terceiro decreto que foi dado por quem? Que foi no ano 457. Tá bom? Isso aqui é perfeito. Tá? Esses 3 decretos aconteceram. Qual é a diferença do terceiro decreto? O terceiro decreto, eles receberam a ordem de poder julgar. Por isso que nós usamos esse terceiro decreto como ponto inicial, uma das razões, é que eles tinham o poder de ter jurídico e também até mesmo de matar uma pessoa se eles quebraram a lei de Moisés e tudo mais. Tá? Nós sabemos que depois disso vai ser seguido por quê? Um desapontamento. Teve um desapontamento, Esdras foi para aquele templo, foi para Jerusalém, levou uma carta e ele viu que o quê? Ninguém voltou. Ninguém não, né? Poucas pessoas voltaram, ficaram desapontados. Depois disso, nós temos o quê? 7, o número 7 relacionado. Aí você entra em Daniel 9. Daniel 9 fala o quê? Lembra das 70 semanas? Reconstrução de Jerusalém. Como é que foram divididas as 70 semanas? 7, 62 e depois 1. Durante as 7 é o quê? A reconstrução de Jerusalém. Foram 49 anos, 7 semanas. Eles vão terminar de reconstruir o quê? As estradas e os muros. As estradas, a gente faz uma simbologia que são os paths, né? Em Jeremias 6, 16, nós temos que reconstruir as nossas veredas. Então é uma comparação que você restabelecer os nossos conhecimentos. E o muro tem várias simbologias, mas é a lei de Deus. Eles restabeleceram a lei de Deus sobre eles. E o quarto decreto é através de Neemias. Tá bom? Que Neemias vem, recebe uma carta do rei, mas esse decreto não tem influência com os outros decretos, tá? Isso aqui é só uma carta do rei para terminar o que faltava. Um ponto interessante aqui, antes dos 2 e do 3, você tem que ter a manifestação do poder de Deus, lembra? E você vai ter que ter um tempo de espera. Entre o rei Dario e Artaxerxes, apareceu um outro Artaxerxes. Você se lembra qual que era? Que é chamado o Xerxes o Grande, que se casou com quem? Livro de Esther. Ele era casado com Esther, tá? E ele, quando estava casado com Esther, existia o quê? Mardoqueu. Mardoqueu era o quê? Acho que era o tio dela, se eu estou correto, é tio dela. E ela casou com ele e existia uma pessoa que tentou atacar o povo de Deus. Qual era o nome dele? Amã. Amã fez o quê? Se conglomerou de forma escondida com as pessoas, mandou criar um decreto, enganou o rei, que o decreto tinha que fazer o quê? Matar quem? Todos os judeus. Nesse momento aqui, Esther e Amã tiveram um tempo de espera, eles ficaram extremamente angustiados, porque eles não sabiam o que ia acontecer. A manifestação do poder aqui foi durante esse decreto que, depois que perceberam a trama toda que Amã fez, ele foi morto e os judeus tiveram a oportunidade de se defender de todas as pessoas. Então, tem muito mais coisas que eu gostaria de falar para vocês, mas o padrão do começo
dessa profecia de Neemias, desse movimento reformatório, aqui começa quem? 2.300 tardes e manhãs, correto? E vai terminar 457, porque foi aí que eles tiveram o poder de julgar, trazer juízo para o povo judeu. Por isso que ele... E sempre a terceira marca está caracterizada por quê? Por juízo. Tá? Então aqui começa 2.300 tardes e manhãs, nós vamos ver no tempo milerita, vai terminar em 1844, termina as 2.300 tardes e manhãs. Tá? Então, falei demais, vamos fazer uma oração. Vamos ficar de joelho e a gente termina então. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por estarmos começando a estudar sobre esses paralelos e vemos como a história de Israel antigo foi a mesma história do começo ao fim, a história de Neemias, mensagens maravilhosas que o Senhor tem mostrado que o Senhor está controlando todos esses movimentos históricos. Esteja conosco hoje, que vamos estudar mais a sua palavra com o irmão Jeff e com o irmão Marco, que a gente possa ter a nossa mente conectada e aprender um pouco mais de Ti. Abençoe esse alimento que vamos ter agora, nos dê um bom dia, por Jesus. Amém.